Eu quero acompanhar que meu pai venha. A gente vai cantar um corinho com Guarani e espanhol. É 2 idiomas. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Prevayan de Yara, Sheamon Beua, Mashekane Oyamon Beujawa, Omon Wera Hasuba y Pua Carañare, Oyokoyamaha Ubutubae, Ashawero Horuba, Ashawero Horuba, Ashawero Horuba, Yamde Yara Tushaha, Ashawero Horuba, Ashawero Horuba, Ashawero Horuba, Yamde Yara Tushaha. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo de número 15. Apocalipse, capítulo de número 20 e o versículo de número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vou ler novamente. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, esse texto é um texto escatológico, é um texto apocalíptico, fala do juízo final. Não se preocupe que eu não vou pregar mais ou menos assim escatologia, nem do juízo final, você já está acostumado com isso. Mas eu quero fazer menção aqui que esse versículo é o versículo mais temível, mais horrível. E eu quero que você anote na sua Bíblia o versículo mais triste da Bíblia. O versículo mais desesperador. Porque você já imaginou, irmãos, quando alguém da humanidade, um dos indivíduos, estiverem naquele juízo final, e quando for dado a ordem para abrir o livro da vida, e o seu nome não constar lá. Você já imaginou alguém no seio da igreja, no seio do cristianismo, desde o primeiro século, até o século 21, onde estamos, não sabemos se vamos para o século 22, 23, não sabemos, mas até o último século da humanidade, da era atual. Chegar ali e se deparar com a realidade de São Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 23. Quando alguém vai chegar diante do Senhor e vai dizer, Senhor, Senhor. E o Senhor vai dizer, não te conheço. É como alguém que nasceu e não foi registrado no cartório. Como é que dizemos na legislação? É um indigente. Ele não tem identidade. Ele não é conhecido. Ele não pode ter um nome. Ele não pode ter propriedade. Então aquele que não aceita Cristo, aquele que não nasceu de novo, a Bíblia diz claramente, não verá e não entrará no reino de Deus. E alguém, irmãos, que está no meio evangélico, como nós estamos vendo nos dias atuais, pessoas que professam, inclusive, faz menção no altar, fazer parte do ministério, mas não se aparta da iniquidade. Eu digo isso aqui debaixo da graça, da misericórdia e da autoridade dada por Deus mediante o seu Espírito e a sua palavra. Pode ser quem for, ter o título que for, mas se não se apartar da iniquidade enquanto há tempo, não entrará lá.
Porque o Senhor vai dizer, eu não te conheço. E essa pessoa vai dizer, porém, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome orava pelos enfermos e eles eram curados. Senhor, em teu nome eu expulsava demônios. E o Senhor vai dizer, mas você não se apartou da iniquidade. Porque São Lucas capítulo 13, versículo 3 diz assim, se não arrependei-vos, certamente perecereis. Sabe por quê, irmãos, até hoje a Assembleia de Deus ainda prega um evangelho verdadeiro? Porque prega o evangelho de arrependimento aqui em Guarabira, prega um evangelho de arrependimento no Brasil e pega um evangelho de arrependimento nas nações, se cumprindo o que o Senhor Jesus disse. Estava escrito em São Lucas 24 e 45, estava escrito que em meu nome o Cristo havia de padecer, mas ele iria ressuscitar, e que em meu nome pregaria arrependimento de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quantos arrependidos aqui no nome de Jesus Cristo? Estes são os que irão entrar nos céus pelas portas. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque não vai precisar do arrumadinho brasileiro. Irmãos, interessante que na cultura paraguaia tem também Guarani, vai. E em espanhol seria de média. Eu não me entrego, eu não assumo compromisso de completo, de média. Em Guarani seria vai. Não é? Então tem alguém que fica dando aquele jeitinho brasileiro, irmãos. Podemos dar aquele jeitinho aqui, mas lá na porta do céu não vai ter jeitinho, não. É triste, irmãos, é triste chegar esse momento e o seu nome não constar lá no livro da vida. Vai ser o versículo das escrituras mais tristes. Agora, de onde surgiu essa ideia de ter registro de nomes nos céus, irmãos? Não sabemos em que sentido, mas a primeira menção de registro de nomes nos céus está escrito em Êxodo 32, 32. Muito fácil de memorizar essa referência. Êxodo 32, 32. Irmãos, uma das coisas que aprendemos nas escrituras se chama legado. Princípio de honra. E Deus trabalha com legado e princípio de honra. E Moisés colocou o nome dele no livro de Deus em jogo. Não sei como diz assim, em consequência, por causa de um legado. Porque você sabe muito bem como foi o chamado de Moisés para tirar o povo do Egito. Foi um desafio muito grande. Aí Deus tira o povo do Egito, através de Moisés. O povo vai para o deserto. E os irmãos sabem que o povo cometeu a tonteria, o vacilo, de perder a liderança de Moisés, supostamente por causa dos 40 dias no monte. E disse a Arão, o nosso profeta morreu, não volta mais. Precisamos de um Deus. Vamos fazer um bezerro de ouro. E Arão aceitou ali aquela sugestão. E o povo foi coletado do povo todo aquele ouro e fizeram o bezerro. Quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, que olha o povo naquela idolatria e naquela festa pagã, meus irmãos, Moisés se entristeceu e rompeu as pedras. Voltou para o altar, aonde ele havia descido, e o Senhor disse a Moisés, Moisés, o teu povo ha prevaricado contra mim. Eu destruirei este povo e não mais existirá. Moisés dobrou os seus joelhos perante o Senhor e disse, Senhor, que falará às nações? Que o Senhor tirou o povo do Egito para destruí-los no deserto. Então o Senhor faz assim, não destrua o povo, risca o meu nome do teu livro. Mas não destrua o legado de haver tirado o povo do Egito para destruí-lo no deserto por causa desse pecado. Perdoa-los, Senhor. Se o Senhor não perdoá-los, então risca o meu nome do teu livro. Aí surgiu a ideia, claro que foi uma revelação, que Deus tem um livro. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16, diz que está registrado diante do Senhor, perante ele, em um registro, todos aqueles que temem o seu nome. No livro de Lucas, capítulo 10, Jesus ordenou aos seus discípulos que vayam por todos os lugares, preguem o evangelho, curem os enfermos e expulsem os... acabamos de expulsar um agora, não foi na porta da entrada da igreja. Porque há autoridade no nome de Jesus, irmão. Tem que obedecer. É algo tão sobrenatural. Lá no Paraguai essa coisa de manifestação, que eu não sei se foi no primeiro dia ou foi no segundo dia. O missionário chegou e recebemos uma chamada. Lá é natural isso, irmãos. A manifestação de espíritos malignos lá é tremendo lá. É quase diário. E agora que tem. Nós estamos expulsando demônio agora por chamada telefônica, por videoconferência, que a tecnologia ajuda muito. E eles não sabem o que fazer, então... quarta-feira mesmo, tem um jovem demoniado, estava lá pelo videoconferência, sai em nome de Jesus, pelo celular. E agora,
Os discípulos foram e voltaram. Quando eles voltaram, irmãos, voltaram dando salto de um pé só, parecia saci, alegre, né? Felizes. Eita Jesus, que negócio é esse? Negócio sobrenatural. Coloquei a mão sobre o enfermo, ele foi curado. Ó irmãos, quer ver o crente se destruir? Pregador, pastor, porteiro, é a empolgação, irmão. Não deixe empolgação destruir a sua chamada, a sua fé, a sua vida cristã. Trabalhe com o pé no chão. Jesus está dizendo, ops, espera aí, eu dou poder a vocês. Eita, isso é sobrenatural, eu dou poder a vocês para pisar serpentes e escorpiões. Você já entende o que é isso, né? Vai se sujeitar a você toda espécie de demônios. Tem que respeitar, mas não é você, é a autoridade do nome de Jesus que está sobre você. Aí os discípulos, rapaz, que negócio é esse? Aí Jesus assim, calma, porque eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Como dizia um certo escritor, que não sei se foi Armando Chaves Cunha, ele dizia assim, o diabo é máquina antiga. Não brinco com ele não. Porque ele é máquina antiga, ele já passou por Adão, ele já passou por Davi. Muitos homens, irmãos, que você olhava assim, esse homem não era para ter pecado, não era para ter caído. E o diabo se andou com a vida deles. Diga amém? Então ele é máquina antiga, não vá se empolgar, porque você expulsou um demônio vagabundozinho, não, irmão. E quando ele diz assim, eu sou Mom, Belzebu, nem se engana não. No dia 8 de novembro agora, chegou uma mãe lá desesperada, um jovem de 27 anos, com ele manifestado na igreja, e não sei, até minha esposa disse assim, já estava dormindo, era meia-noite. E como a senhora trouxe seu filho aqui manifestado na igreja, não sei que trouxe, com meu marido aqui, com meu esposo no carro, ele está aí. Quando eu olhei, irmão, jovem, mansinho lá, tranquilo, jeitinho até delicado. Aí eu digo, oxe, que é isso? Aí quando eu abri, irmão, a igreja, para orar por ele dentro da igreja, ele se manifestou um espírito tão violento, que ele foi no pescoço da mãe, queria degolar a mãe dentro da igreja. Mas quantos acreditam na autoridade do nome de Jesus? Eu disse, demônio, aqui não é o teu território, cai por terra, ele caiu de joelho. Caiu de joelho, se prostrou com a cara no chão, daqui a pouco começou a rastejar como uma cobra e queria avançar nas minhas pernas. Eu disse, detente aí na autoridade do nome de Jesus, agora não vamos perder tempo não. Aí ele gritava, porque eu sou Mom, eu sou Belzebu. E tu é ninguém, rapaz, tu não tem nome não, tu é um mentiroso. Tu é um espírito vagabundo, porque Mom, Belzebu não está aqui não. Você é um soldadinho, saia logo em nome de Jesus. Porque só tem um nome aqui que funciona e tem autoridade. É o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha irmão, como estamos no culto de doutrina, o pastor vai me autorizar, estamos no culto de doutrina. Olha, irmão, não caia, que a pior coisa que está acontecendo hoje é crente seguir ensinamento de internet. Não faz curso teológico, não vem para a escola dominical, não vem para o culto de doutrina, vê um videozinho lá e acha que aquele está falando lá. Pergunta como ele com a esposa, como ele com os filhos, como ele com a igreja dele. Às vezes nem congrega, está lá pregando lá na internet, você comendo lixo da internet. Não sei se está sendo transmitido, aqui é a transmissão de um culto ideal. É um culto congregacional. Então nós estamos ensinando aqui em uma reunião da igreja que a Bíblia manda congregar. É bíblico. Aí vem uns hereges da internet. A igreja primitiva não tinha templo. E o que é que diz a Bíblia em Atos capítulo 3? Estava lá o coxo na Porta Formosa. E a Bíblia diz que Pedro e João vinham para onde? Vinha para o circo de oração orar no templo, 3 horas da tarde. Aí o coxo foi curado. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 42, que todos os dias eles anunciavam a Jesus no templo e de casa em casa, anunciando o Salvador. Paulo, quando foi arrebatado em êxtase, está em Atos capítulo 27, ele estava orando no templo. Aí vem os hereges, aí tem agora um tal de... porque o nome de Jesus não é Yeshua, é Yahshua. E é totalmente errado dizer Jesus. Jesus tem que dizer Yahshua, não é? Não sei se alguém já ouviu essa heresia. Aí, irmão, se eu encontrar um crente que acredita nessas baboseiras, eu digo, vem cá, vamos lá para... vamos encontrar um endemoniado. Aí tu diz Yahshua e eu digo Jesus. Porque até hoje, irmão, olha, eu tenho 30 anos de crente. Já enfrentei umas centenas de pessoas endemoniadas. Lá no Paraguai já perdi a conta. Mas todas as vezes que a gente diz assim, em nome de Jesus, se prostra, irmão. Você fala novas línguas em nome de Jesus, não fala? Você já recebeu milagre em nome de Jesus, não já? Você já sente o perdão dos seus pecados e a alegria da salvação na sua alma, não sente? Então não vá acreditar em heresia, meu irmão. Um dia eu estava lá no culto, aí uma jovem de 22 anos se manifestou. Felipe, foi engraçado esse dia, viu? Foi muito engraçado. Aí eu dizia, em nome de Jesus, powers, let's go. Diz em inglês. Estava imitando Felipe, que Felipe fazia muito isso lá na Bolívia. Aí eu disse, em nome de Jesus, em português, o demônio fazia rir. E eu não sabia ainda falar em Guarani.
E eu disse em espanhol, sale, vete en el nombre de Jesucristo. E ria. Aí eu fiz um teste, disse, vem cá, irmãos. Chamei o irmão, disse, traduz aqui em Guarani. Aí eu discerni, veja que é o dom do discernimento, que o demônio só ia obedecer em Guarani, irmãos. Mas funciona. Não funcionou em inglês, não funcionou em português, não funcionou em espanhol. Aí chamei o irmão, vou dizer espanhol, só diz em Guarani. Agora vamos dizer bem baixinho para fazer um teste aqui. E a jovem lá endemoniada, batendo cabeça, os braços, as pernas. E eu disse, em nome de Jesus. Aí tu panha de Jarajeira, Jesus gritou. Traduzia em Guarani. Aí disse, vete, rota, anhalaíta. A moça tranquilizou e o demônio saiu. Aí o irmão olhou para mim e disse assim, pastor, o que é isso? Mágia. Como disse, pastor, o que é isso? Mágica? Digo, mágica? É a autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Aí os discípulos, tudo feliz da vida. Aí Jesus disse assim, olha, eu tenho um segredo para contar para vocês. Vocês não vão se empolgar, não vão se alegrar com essas coisas não. Isso aí é porque já está mesmo a autoridade com vocês. Agora, cuide do seu nome estar escrito lá nos céus. Porque roupa nova se acaba, carro novo se acaba, casa nova se acaba, casamento você está casando hoje, amanhã, daqui a 20, 30, 50 anos, a mocinha velha, você também sem dente, aleluia, o ano novo vai se acabar, 2026 vai passar, 27 vai passar, mas o teu nome vai continuar registrado lá. Vai continuar registrado. Aí você pode saltar, você pode dar glória a Deus, você pode dar cultiações de graça, porque o teu nome está escrito lá. Olha para esses irmãos aqui, irmão, é uma alegria, porque Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, capítulo 3. Evódia, aí vai citando os nomes, Sintique e os companheiros, e diz assim, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aí eu não sei se foi uma revelação sobrenatural, mas quando Paulo olhava para a igreja, para os irmãos, olhava para pessoas que têm registro nos céus. Será que você pode olhar para a pessoa que está ao teu lado e dizer, meu irmão, você tem registro no céu, você tem identidade no céu, você tem o seu nome escrito no livro da vida? Hebreus capítulo 12 é assim, que o nosso nome está rolado nos céus, na Assembleia, na Universal, primogênita, meu Deus. Mas não é a Assembleia Denominação, nem a Universal Denominação. É os crentes reunidos e que fazem parte da igreja em qualquer parte do mundo e que tem o seu nome escrito lá nos céus. Mas quando foi escrito, irmão? Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E não adoraram a besta, aqueles cujos nomes estão registrados no livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Aí fica uma briga aí de que salvação se perde e não se perde. Eu só sei de uma coisa, irmãos, na presciência de Deus, o meu nome já está escrito lá. O teu nome já está escrito lá, porque Ele sabe do futuro de cada um de nós aqui, da decisão que cada um vai tomar. O teu livre-arbítrio, Ele sabe conforme que você vai. Agora, se não está, é porque realmente Deus sabia que essa pessoa não iria aceitar. Porque a predestinação não é para nós, irmãos, é para Deus. Alguém fica batendo aí, salvação se perde, não se perde. Vai, vive uma vida aí de crente, toda desmantelada, como já foi dito em São Mateus 7, 23, para tu ver se vai estar entrando lá. Aí fica uma ideia besta, porque a salvação não se perde, aí bebe, fuma, adultera. Eita, parece que é doutrina mesmo, irmão. Aí mente. Aí o que é que diz a Bíblia? Os mentirosos ficarão de fora. Apocalipse 28, os adúlteros, fornicários, feiticeiros. Aí falar de feiticeiro, irmãos. O Rodrigues viu lá. Nós temos hoje 130 membros, que já é um milagre no Paraguai. Hoje, 130. 87 em Natalio. Temos 8 em Paicuruçu, onde tem um trabalho para fazer uma congregação. Temos 11 em Jatutaú. E temos 20 em Edelira. Fora os jovens e crianças que ainda não são batizados. E fizemos um último batismo agora, domingo, antes de vir para cá. E nós tínhamos 9 candidatos para se batizar. 4 não apareceram. Só 5 apareceram. Mas diga glória a Deus. Aleluia pelos 5, irmão. Aí eles foram pessoas que frequentavam a feitiçaria, irmãos. Dos 130, 110 tiveram pactos, eu fui jantar na casa do irmão, ele fez 22 pactos com o diabo. Um sentou de frente a mim assim, disse, pastor, o senhor quer saber quantos eu matei? Eu disse, o senhor era matador de aluguel, irmão? Disse, não, pastor, eu colocava o nome de uma pessoa no papel, ia lá no cemitério e colocava na cova. E quando eu dizia assim, 3 horas para morrer, a pessoa morria. 3 dias para morrer. Quando era menos urgente, eu estava 15 dias, a pessoa morria. Muitos eu matei, pastor, e ele não tem paz. Não tem paz. E uma mulher agora que nós estivemos orando por ela começou a colocar sangue pelo nariz e pela boca, muito sangue, hemorragicamente. E várias vezes aconteceu isso. Eu perguntei para ela, por que você coloca tanto sangue quando se manifesta? Ela disse, pastor, quando eu era criança, a minha mãe, juntamente com meus irmãos, nos levou a uma feiticeira
e fizemos um pacto familiar, tomando sangue de morcego. Aí eu disse para essa mulher, eu conheço um sangue que é mais poderoso que o sangue de morcego que você tomou. O sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Você conhece esse sangue? Você conhece desse sangue? Mas eu vou terminar com o testemunho de Edelira. Isso foi algo muito novo para nós, porque nós já temos o trabalho em Natália, o trabalho em Paicuruçu e em Jatutaú. São 3 trabalhos. E ocupa muito o obreiro. Nós temos lá trabalho de segunda, terça, quarta, quinta. E começou a Edelira. Uma irmã se mudou para lá e ela sai na rua vendendo bolo fofo e pão caseiro. E ela chegou na casa de uma mulher. Essa mulher, irmãos, é muito rica, porém, ela gastou 90% da sua riqueza buscando os maiores feiticeiros do país. Os maiores feiticeiros. Depois chegou para o padre na cidade e disse, padre, eu estou passando uma situação assim e eu preciso que o senhor me ajude. Aí quando ela contou o problema ao padre, o padre disse assim, eu não tenho solução para isso não, procure um pastor. Olha o padre, irmão, quem proibiu o evangelho na cidade. Manda na prefeitura, manda tudo. Aí ele mandou também a mulher procurar um pastor. Aí a mulher ficou procurando onde é que tinha um pastor que pudesse orar por ela para Jesus repreender toda a feitiçaria da casa dela e da vida dela. Aí nós fomos lá e começamos, aí não perde tempo, fomos logo fazer um culto ao ar livre, né, irmãos? Porta se abriu, a mulher aceita Jesus, faz um culto ao ar livre. Aí começa a vir pessoas, 15, 18, 17, chegou até 20. Aí chega a ordem, o padre está proibido. O pastor só pode vir orar por você, mas fazer culto não. Aí a mulher disse, eu vou obedecer o padre. Eu disse, obedece tu, eu não. Se tu não quiser, alguém que já veio na tua casa vai querer, e eu vou para lá. Aí ela não quis. Aí nós fomos para outras casas, começamos a fazer. Irmão, com 1 ano e 5 meses, Jesus começou a salvar. E Rodrigues viu lá que para o paraguaio, ele abrir mão da idolatria é algo muito forte. Aí teve um casal lá, recente, aceita Jesus e junta assim uma bolsa de santo. Agora é tanto tipo de santo que tem até os Santa Morte, que é a caveirinha, que é adorada lá no México. Lá, irmão, no Paraguai, eles têm aquilo ali como um santo e eles conversam com aquela morte ali. É uma tristeza. A gente sabe que isso é feitiçaria, irmãos. Conversar com morte, está repreendido em nome de Jesus. Aí esse casal juntou uma bolsa de santo, pastor Alexandre, e jogou no rio. Capaz que alguém que achou, disse, eita, olha o milagre ali, o santo nadando, né, irmãos? Jogou no rio. Aí eu disse, Jesus, a gente está precisando de um lugar para a igreja. Nesse lugar já tem 20 membros. Fizemos batismo já. E vamos procurar, irmão, o terreno, não tem. E todo mundo dizendo, o padre não vai deixar. Encontramos um terreno, um senhor de 96 anos. Vendeu o terreno, documentou, já está para a igreja já. Jesus mandou o dinheiro, não sei como, mas mandou, ele comprou à vista. Diga glória a Deus, irmão. Esse no campo missionário é difícil. A gente passou o terreno de Natal, a gente passou 10 anos pagando, prestação. Aí Edelira, com 1 ano e 5 meses, Jesus já deu o terreno à vista. Aí se levantou lá um feiticeiro, irmão, para destruir a obra. Não destruiu não. Não destruiu não. Queria botar medo no povo, o último culto ao ar livre que a gente fez agora com a minha presença lá. O cântico do facão ainda está aqui, irmão. Pim, pim. Enquanto eu pregava, ele apareceu com um facão desse tamanho, demoniado, e batendo nos pés de eucalipto, assim, vou degolar o pastor. Passou meia hora. Foi meia hora de pregação e ele meia hora de cantando o facão. Aí eu disse, Jesus, tu é maior que aquele facão. Tu é maior que aquele facão de quem está nele. Irmão, terminou a pregação, terminou o culto, o facão parou de cantar, ele dormiu, os irmãos foram para casa, vencemos, e a obra continua marchando para a glória de Deus. Mas deixa eu ter certeza que teu nome está lá no livro da vida. Apocalipse 3:5. Ao que vencer, vença, meu irmão. Vença qualquer coisa, qualquer dificuldade. Ó, irmão, não troque a sua salvação, a sua comunhão, a santa ceia por bolotas deste mundo. Não troque a sua comunhão com Deus, com o pastor, com o ministério, com os irmãos da igreja, por causa de cara feia e qualquer dificuldade. Você vai vencer em nome de Jesus. E a promessa é, ao que vencer, jamais riscarei o seu nome do livro da vida. E nessa noite vamos nos alegrar con Jesús el Nazareno. En esa noche vamos nos alegrar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se cumpla bueno. En el río de Dios vamos nos alegrar. En el río de Dios vamos nos alegrar. Así es cuando la gloria de Dios toca el corazón.
Así es cuando la gloria de Dios toca el corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, Jesús el Nazareno. Nazareno, Nazareno, Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se cumpla bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se cumpla bueno. Yo tengo, tú tienes el espíritu de Nazareno. Yo tengo, tú tienes el espíritu de Nazareno. Nazareno, 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 Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se cumpla bueno. En el Salmo 22 la Biblia ahí nos dice, en el Salmo 22, la Biblia ahí nos dice, Dios habita en la alabanza Dios habita en la alabanza Dios habita. Sé yo le alabo, yo me alegro, sé tú te alabas, tú te alegras, nosotros le alabamos, nos alegramos en la presencia del Espíritu Santo. Yo tengo, tú tienes el espíritu de Nazareno. Yo tengo, tú tienes. Decía la hermana que está a tu lado, la persona, mira así. Yo tengo, tú tienes el espíritu de Nazareno. Yo tengo, tú tienes el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, Jesús el Nazareno. Nazareno, Nazareno, Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno.